Então, nossa aula de língua portuguesa desta semana de 26 a 31 de outubro, páginas 191 a 202. Leia o quadrinho a seguir. Mônica, em ninguém presta atenção em mim. Aí então eu disse para o Cebolinha, devolva o Sansão. E sabe o que ele respondeu? Brachola. Não, por que ele responderia Brachola? E é na casa da Dona Pepa. Mas e o Cebolinha? Deixa ver. Não, ela não usou Cebolinha, só Salsinha. Mas no primeiro quadrinho, qual expressão falada por Mônica revela que ela e Magali já estavam conversando sobre alguma coisa? A expressão aí então mostra que a conversa já vinha se desenvolvendo. O que faz Magali deixar de prestar atenção em Mônica? O cheiro de comida. A palavra cebolinha é empregada com dois sentidos. Quando Mônica fala o Cebolinha, a qual ela se refere? Ao nome de um personagem, o Cebolinha. Quando Magali fala, não usou Cebolinha, só Salsinha, a que ela se refere? Ao nome de uma planta usada como tempero, a cebolinha. Observe a expressão do rosto de Mônica no último quadrinho. O que você acha que ela está sentindo? Então, ela pode estar sentindo surpresa, espanto, dúvida, etc. Releia os quadrinhos 1 e 4. Aí, então, eu disse para o Cebolinha, devolva o Sansão. Mas, e o Cebolinha? Deixa ver. Observe que para ajudar a indicar o que cada personagem está sentindo, foi empregado o sinal de reticências na fala de Mônica e de Magali. Releia as frases a seguir. Aí então eu disse para o Cebolinha, mas e o Cebolinha? Deixa ver. Em cada uma das falas, as reticências indicam uma ideia diferente. Leia as frases abaixo e escreva a letra correspondente à fala que cada personagem, relacionando-as corretamente à ideia expressa na história. Pausa para pensar, analisar alguma coisa. Item C, né? A frase deixa ver. Pausa que demonstra surpresa, dúvidas sobre algo. A frase B, mas e o Cebolinha? Pausa para contar o que se falou em outro momento. Aí então eu disse para o Cebolinha. Então vejam aí, né, que as reticências, esses pontinhos, esses 3 pontinhos, eles podem ter significados diferentes em cada frase. Qual das 3 ideias expressas pelas reticências apresentadas acima pode ser relacionada à fala de Mônica no quadrinho a seguir? Copie o item correto. Não, ela não usou Cebolinha, só Salsinha. Mas pausa que demonstra surpresa, dúvida sobre algo. Releia em voz alta as falas que têm reticências na história. Converse com os colegas e analise. Na voz, os sentidos representados por reticências seriam expressos de forma igual? Então, não, né? Para expressar cada sentido, seria necessário utilizar um tom de voz diferente. Neste quadrinho, para que foi empregado o sinal de aspas? Aí, então, eu disse para o Cebolinha, devolva o Sansão, para indicar que Mônica já havia dito a frase anteriormente, né? Então, ela está querendo dizer o que foi que ela tinha dito para o Cebolinha. Então, ela tinha dito para o Cebolinha, devolva o Sansão. Então, por isso, essa frasezinha, né, devolva o Sansão, está entre aspas.
Hora de organizar o que estudamos. Complete com os nomes dos sinais de pontuação. Então, quais os sinais de pontuação, né? Organizam as ideias e informações do texto, para isso que são necessários. Indicam, então eles indicam expressão, né? Expressividade, a intenção do autor sobre como o texto pode ser lido, né? Quando o texto tem a pontuação, você tem um jeito de ler, de fazer a leitura, e quando o texto está sem pontuação, você acaba lendo de outra forma. Então, vamos ver lá. Então, a letra A é ponto final. Letra B, ponto de exclamação. Letra C, ponto de interrogação. Letra D, vírgula. Letra E, travessão. Letra F, 2 pontos. Letra G, reticências. E H, aspas. Então, esses são alguns pontos de, alguns sinais de pontuação. Aí, agora, nós vamos fazer algumas atividades sobre verbos, né? Então, vamos relembrar o que é verbo. É uma classe de palavras que indica ação, processo, estado ou alteração de um estado, sendo o núcleo do predicado, linguagem, palavra ou discurso, orador de verbo inflamado. Então, lembram, né? Verbo, então, são, vocês podem lembrar de uma forma mais simples, que são as ações. Então, comer, andar, correr, chorar, brincar, estudar, ler, certo? Escrever. Então, toda ação é um verbo. Então, vamos para as atividades. Verbo e uso do tempo passado nas histórias. Já vimos que nos textos, o verbo é um dos responsáveis pela indicação do tempo. Então, o verbo pode ser presente, que está acontecendo, passado, que já aconteceu, ou futuro. Então, por exemplo, eu estudo, presente, eu estudei, ontem eu estudei. Então, passado, amanhã eu irei estudar novamente. Então, futuro, que ainda vai acontecer. Você sabia que nem sempre o tempo passado é igual? Vejamos. Releia os trechos do conto Caio, a seguir, e responda. Em Bom Despacho, tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Os verbos tinha, queria e era indicam algo que acontecia sempre ou algo que aconteceu apenas uma vez. Então, indica algo que acontecia sempre. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de Luzes um comprador. Os verbos chegou e veio indicam algo que acontecia sempre ou algo que aconteceu apenas uma vez. Algo que aconteceu apenas uma vez. Então, os verbos que indicam tempo passado podem expressar um fato que era habitual, costumeiro, algo que sempre acontecia, ou um fato acontecido e terminado, algo que aconteceu no passado e pronto, já aconteceu e acabou. Observe os verbos destacados nos trechos a seguir. Escreva no quadro os verbos que correspondem a cada uma das ideias. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda, e o homem ficou para dormir. O caseiro, que não queria dono novo na fazenda, onde ele gostava de vadiar. Fato habitual, que acontecia sempre. Queria e gostava. Fato que acontecido uma vez no passado. Aconselhou e ficou. Estão lendo as frases com atenção para que vocês consigam entender qual é a diferença, Um passado que já aconteceu só uma vez, ou uma coisa que sempre acontece, mas também está no passado. Leia um trecho de uma história sobre 2 cachorros, o pequeno Mug e o grande forte Dondo. Amigos, mas nem tanto.
Dondo vivia no varandão da frente da casa. Mug vivia na varandinha do fundo da casa. Um dia Mug subiu as escadas e latiu alto, agudo e fininho. Dondo desceu as escadas e latiu grosso, grave e forte. Pinte palavras no texto de acordo com as indicações abaixo. Laranja, verbo que se refere a um fato habitual e costumeiro no passado. Verde, verbo que se refere a fatos acontecidos e terminados em determinado momento no passado. Então, veja aí, né? Então, de laranja, vivia, e de verde você vai pintar subiu, latiu e desceu. Agora você. Nas histórias, as formas do tempo passado são sempre muito empregadas. Você vai ler um trecho do começo do conto, O Caixão Rastejante. Trata-se da história de um rapaz que encomendou um caixão para o padrasto. O caixão, depois de pronto, começou a rastejar pelo quintal. Que medo! O rapaz queria algo muito especial para o padrasto. A madeira devia ser entalhada com o nome do velho e letras bem grandes. João Sigismundo da Silva. Algo que demonstrasse seu amor de enteado. O padrasto gozava de boa saúde, mas essas coisas, como disse o rapaz, nunca se sabe. O marceneiro fez uma obra-prima. O moço rico pagou tudo e um pouco mais. Uma semana depois, o marceneiro acordou no meio da noite, abriu a janela e viu o caixão rastejante quintal afora. Escolha a frase que mostra o tempo indicado pelo verbo destacado. O padrasto gozava de boa saúde. Então, algo que era habitual, né? Ele estava bem. Escolha a frase adequada para as formas verbais destacadas no trecho. O marceneiro fez uma obra-prima, o moço rico pagou tudo e um pouco mais. Então, essas palavras, esses verbos estão no passado, né? Um momento determinado do passado, uma coisa que já aconteceu. Reescreva o trecho do item B como se o narrador contasse o fato empregando um passado que se repetia sempre. O marceneiro fazia uma obra-prima. O moço rico pagava tudo e um pouco mais. E se o narrador estivesse contando os fatos no presente, como ficaria? O marceneiro faz uma obra-prima, o moço rico paga tudo e um pouco mais. Então, observe a diferença da palavra, né? Do verbo, quando ele está no passado e quando ele está no presente. As formas verbais das frases abaixo expressam ações acontecidas e determinadas em um tempo determinado. Reescreva as frases expressando ações habituais costumeiras no passado. Ouvi um barulho e me assustei. Ouvia um barulho e me assustava. Elas escreveram muitos contos de mistério. Elas escreviam muitos contos de mistério. Praticamos vários esportes na infância. Praticávamos vários esportes na infância. O príncipe procurou uma princesa em reinos distantes. O príncipe procurava uma princesa em reinos distantes. Então, vejam aí como os verbos foram modificados, né? Ações acontecidas e terminadas para ações habituais costumeiras, né? Então, foi mudada a forma do verbo. Aí vem conto de suspense. A porca. Há mais ou menos 10 anos, quando me casei, fui morar no Mato Grosso, num lugar de garimpo, bem longe da cidade. O garimpo ficava dentro da mata, não era preciso caminhar a pé, bastante tempo para chegar ao lugar. A gente dormia em barracos de plástico, cercados por árvores muito grandes. De noite, quando o vento batia no plástico dos barracos e nos galhos das árvores, dava muito medo. Além de o lugar amedrontar, havia uma história que o povo da região contava que me deixava ainda mais assustada. Os garimpeiros diziam que naquelas matas existia uma porca muito grande, que tinha parido muitos porquinhos.
A porca assustava quem andava por estradas e trilheiras da região. Muita gente dizia que já tinha visto os bichos. O que você achou do final dessa história? Então, aí apenas um texto para que vocês leiam, né? Tá? O texto lá no livro, ele é bem mais longo, aí tem só um trecho para vocês. Então, vocês vão ler lá o texto todo e podem estar escrevendo aí no seu livro mesmo o que você achou do final dessa história. Agora, um pouco de ortografia, né? Palavras em jogo. Final de palavras. Ou, né? E, o, L. Leia o texto. Quando todos esperavam pelo empate, nos minutos finais, o atacante Jean invadiu a grande área, tirou do goleiro e chutou firme para fazer o gol do título. Aliás, o atacante Jean foi artilheiro da competição. O treinador Thiago Miranda ficou satisfeito com o desempenho de seus comandados e vibrou com a vitória. Leia uma lista de palavras tiradas do texto acima. Gol, tirou, chutou, ficou, vibrou. Fale as palavras da lista em voz alta e observe a parte destacada na escrita. O que se pode observar? Então, nós podemos observar que o som, ou U, pode ser escrito de duas formas, com a letra L na posição final e também com a letra U nessa mesma posição, né? Então, tem palavras que terminam com L, como gol, e as outras palavras, né, da lista, que termina com U. O que as palavras da coluna da direita da lista têm em comum em relação ao tempo verbal, né? Então, todas aquelas palavras da lista, na verdade, elas são formas verbais no passado. Então, observe lá, ó. Tirou, né? Verbo tirar. Chutou, verbo chutar. Ficou, verbo ficar. E vibrou, verbo vibrar. Então, todas essas palavras são verbos, porque elas são ações. Os verbos tirou e chutou se referem ao jogador Jean. O nome Jean pode ser substituído pelo pronome ele, que está no singular. A que pessoa do singular se refere o pronome ele? A terceira pessoa do singular, né? Então, lembrando que os verbos, eles, né, geralmente tem que combinar com a pessoa. Então, por exemplo, eu jogo, ele joga, né? Certo? Então, lembrem sempre disso. Então, aqui o nome Jean. Então, ele tirou, ele chutou. Então, a terceira pessoa do singular, tá? Porque a gente sempre conta eu, tu e ele. Então, ó, observe aqui, eu coloquei aqui para vocês, tá? Vocês pensarem, mas eu não tô entendendo o que é isso, terceira pessoa do singular, né? Então, no verbo, quando eu vou pensar no verbo, eu penso na pessoa. Então, por exemplo, eu tiro, eu chuto, tá? Então, precisa combinar. Tu tiras, tu chutas e ele tirou, ele chutou. Então, por isso eu estou falando que o Jean, eu poderia colocar ele aqui, né? Ele tirou, ele chutou. Se eu quisesse substituir o nome do Jean, eu não poderia colocar, eu, Jean, tirei, eu, Jean, né? Porque o Jean é ele, é uma outra pessoa, tá? Terceira pessoa do singular, certo? Então, observem aqui para que vocês consigam entender o que significa isso, né? Terceira pessoa. Geralmente é por causa da conjugação do verbo, tá? Como eu vou escrever o verbo de maneira correta. Considerando o que aprendeu, proponha uma regra que poderia ajudar a não errar a escrita dos verbos como esses, que estão no passado. Nos verbos, sempre se usa a terminação OU para a terceira pessoa do singular, nunca o N.
Então, vocês viram lá na lista, né? Então, tirou, chutou, ficou, vibrou, brincou, certo? Todos esses verbos, né, que estão na terceira pessoa, ele brincou, tá? Então, sempre vai ser com o U, nunca você vai colocar L no final. Leia em voz alta as palavras do quadro: sol, caracol, futebol, chutou, gol, lavou. Como é o som da letra O nas duas colunas? Então, vejam aí, nas colunas da esquerda, o som do O é aberto: sol, caracol, futebol. E na coluna da direita, o som do O é fechado: chutou, gol, lavou, né? Falem as palavras em voz alta para vocês tentarem perceber a diferença do som do O. Leia a história em quadrinhos e divirta-se. O menino maluquinho. Descobri que tem uma casa mal assombrada no bairro. Oba, vamos lá? Uau, terrorífica. Não falei? Agora entra se for homem. Entro mesmo. Meu pai falou que fantasmas não existem. Você ouviu? Ouviu o quê? Esse barulho. Que barulho? Oh, meu Deus, está vindo pra cá. Mas, corre! Caiu feito um patinho. Você não falou que fantasmas não existem? É que eu morro de medo de barulhos que eu não escuto. E aqui, como vocês têm feito sempre, faça um X na coluna que mostra como você se saiu nessa unidade. Então, leitura e interpretação de conto de suspense, se você conseguiu entender. Identificação dos elementos do conto, né? As características, quando tem personagem, o tempo, quando acontece, o espaço, na onde acontece, o tema do texto, identificação das partes que compõem a história, né? Então, acontece sempre, tem um começo, né? Uma situação inicial, depois tem uma complicação, depois tem um momento mais forte, né, no texto, e depois o final. Você conseguiu entender? Pontuação, entonação. Você entendeu, né, os sinais de pontuação? E o verbo, você entendeu mais ou menos o que é um verbo, né? Porque verbos vocês ainda vão aprender bastante sobre verbos, né? Mas você já conseguiu entender alguma coisa sobre o que é? Né? Que tem tempo passado, tem presente, tem o futuro. Entendeu como é o verbo no passado? Coisas que já aconteceram, ou, né, que aconteceu e não acontece mais, ou coisas que sempre acontecem. E o uso do ou e ol no final das palavras, né? Você conseguiu entender? Tá? E você tem participado das leituras do texto, tem feito as leituras? Então, você vai colocar aí o X de acordo com a sua resposta pessoal. Esta foi a nossa aula de língua portuguesa desta semana.